mas se estão falando da música... Tava curtindo a música. Ô, Maristela, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo Só, bom? Eu falei... só Pode com uma falar. música boa dessa, assim, ó, e numa cura live pra gente curtir sexta-feira à noite, viu? Tá vendo? Eu ia colocar uma música baiana em homenagem à Maristela, mas, poxa, o Van Halen eu tinha que fazer uma homenagem para ele, né? Não tinha como Tá, não começar essa live de hoje ao som tá de Van Halen. A gente termina ela com algum axé. certo. Pronto. Veveta, Vevetinha. Põe Bebeta. Pô, aquelas lives da Ivete são sensacionais. São mesmo. Boa noite, Maristela. Obrigado pelo aceite ao convite para que a gente hoje possa conversar sobre um assunto tão falado hoje na mídia, né? E que a gente Sim, também tem que se posicionar, um assunto que até, coincidentemente ou não, domingo teve uma matéria no Fantástico que abordou um pouco isso e desmereceu sim, um pouquinho os dentistas, e eu acho que a gente também tem que se posicionar e falar de maneira responsável e científica, né? Ninguém claro. melhor do que você para falar sobre isso. Maristela, mestre em cariologia, doutora em dentística, editora da revista Face, tô certo? Isso mesmo, isso E aí a mesmo. gente pode falar um pouco mais sobre isso. Maristela, bem-vindo, boa noite, obrigado mesmo. É, Obrigada a vocês. tá todo mundo ouvindo bem? Eu te ouço bem, você me ouve bem, Maristela? Ouço bem, ouço bem. Eu Então primeiro, tá bom. assim, queria agradecer o convite, né? O convite a partir de você, mas a partir também da Curaprox, a oportunidade de falar aqui. A quarentena trouxe isso de bom, né? Embora agora a gente já esteja liberando aos poucos, a gente continua fazendo lives e acho que isso é muito importante. Compartilhar conteúdo, opiniões, né? Ciência, tudo que a gente puder para ajudar os colegas dentistas e os pacientes também de uma maneira geral, é bom. Com certeza, nada mais. Essa é a parte boa tem algumas coisas boas que a quarentena vai nos deixar. Essa é uma delas, né? O acesso online, essa conversa, essa viabilização e tinha muita gente que tinha preconceito, eu acho também, né? De muita Sim, coisa online e que sim. mostrou ser possível, né? Ser possível de ser feita com qualidade, com um papo bom. Eu falo que uma das coisas boas, porque a segunda coisa boa, e eu tive que pegar um voo aí, alguma coisa de deslocamento, e agora as companhias aéreas estão obrigando os passageiros a primeiro descer a primeira fileira, a segunda fileira, a terceira fileira. Eu falei, cara, quem sabe assim a gente vai aprender a ser educado nos Boa, voos também, né? com É outra certeza. coisa boa da quarentena. Então, É isso a aí. gente, a gente conversa hoje sobre harmonização orofacial e a inter-relação principalmente com a periodontia. É, João. posso te chamar de Teca, né? Pode, era isso que eu ia te Então falar. tá. Ó. A maioria das É, pessoas que estão aí nem sabem que meu nome é Maristela, muitas vezes, né? Tem muita gente que me então. conhece por Teca, e então quem me conhece por Teca já me conhece há muitos anos. Então, pronto. Seguinte, na live a gente sempre tem uma distribuição de brindes aqui durante a live da Curaprox. Você também vai receber uma Hydrosonic Power, a nova Ai, escova hidrossônica da Curaprox, como um agradecimento aí pela participação da live, tá bom? João. E a distribuição de brinde funciona da seguinte maneira, só para mostrar para o pessoal aí como é que funciona, embora eles já sabem. Eu vou falar 3 palavras-chave durante a live. Em alguns momentos, talvez eu te interrompa, só para passar essa palavra-chave para eles. E eles Tá, têm que ir lá no último post da Curaprox e fazer uma frase com as 3 palavras-chave que vão ser ditas. E sim. aí as 10 frases mais criativas, que forem consideradas mais curativas pelo corpo julgador técnico lá da Curaprox, Uhum. recebem um kit, uma necessaire, um kit de escova da BU, com uma 5460, uma forma de interagir com o nosso público. Ó, o Serginho tá aí, ó, também, ele É, já esteve aqui outro dia numa Cura Live com o Amore. Foi com o Amore? Foi com o Ricardo ou foi com o Maurício? Não lembro. Mas eu lembro do Serginho. que Foi legal. sensacional. Vamos Bem-vindo, Sérgio. começar? Então, primeira palavra-chave, só para o pessoal, já temos aí alguns minutinhos de live. Primeira palavra-chave, eu vou trazer primeiro tema, que é a periodontia. Primeira Óbvio. palavra-chave, periodontia. E aí a gente começa falando sobre harmonização. E aí eu pergunto, eu sei que você me mandou algumas coisas, sempre que você quiser que eu projete, Teca, você me fala,
Cadê? Já, Ah, que tá aqui as imagens. pronto. Vamos lá, vou começar puxando. Do sorriso A primeira gengival. imagem, então, vou colocar essa aqui, ó. E aí eu vou te E- perguntar o que a harmonização pode agregar como especialidade à odontologia tradicional. Vamos lá. Quer que eu Pronto. tire Então, vou tirar os comentários? pode tirar, que acho que é mais fácil o pessoal Pronto, me para ver todo aí, mundo né? poder acompanhar. Bom, primeiro vou comentar um pouquinho sobre a matéria do Fantástico, né? Eu acho que essas matérias são muito tendenciosas, né? Elas não são boas de maneira nenhuma, nem para a classe médica, nem para a classe odontológica como um todo. Uhum. Mas ela traz um ponto importante de quem faz a parte de harmonização orofacial, que é justamente lidar com essa expectativa do paciente, né? Lidar com o desejo do paciente de ser mais bonito, de se aceitar mais, né? De aceitar a própria imagem. Então, isso é um ponto a ser sempre debatido, né? Tanto nos nossos consultórios com os nossos pacientes, quanto com os colegas também. De uma maneira geral, posso te afirmar que a harmonização orofacial agregou muito conhecimento à minha prática clínica, né? Eu comecei sentindo a necessidade de agregar harmonização pela periodontia mesmo, né? É Uhum. exatamente essa foto aí que você está mostrando, que a gente tem uma condição de sorriso gengival, onde existe um display de gengiva maior do que aquilo que realmente é estético, é considerado estético. Então, tem uma série de estudos na literatura que trazem a percepção de que quando o paciente mostra mais de 2 milímetros ou 3 milímetros de distância da margem da gengiva até o lábio, o paciente tem uma condição de sorriso gengival e Sorriso isso não gengival. é esteticamente bonito, né? Não é aceito como belo. Então, tem vários estudos que direcionam fotos às pessoas leigas, né? E dizem assim, o que é o sorriso mais bonito para você? Esse que mostra muita gengiva ou esse que não mostra nada ou é o que mostra médio? E geralmente as pessoas assinalam lá como bonito aquele que mostra um pouco de gengiva, mas não mostra muita gengiva, né? Uhum. O meu amigo, meu mestre Altamiro Flávio, com quem eu aprendi muito essa parte de análise facial, ele fala que muitas vezes quando a gente mostra muito do que tem dentro da boca, né, dente, gengiva, muitas vezes o fundo de sulco, né, se o paciente abre muito o lábio e mostra muito fundo de sulco, Uhum. não é bonito, não é percebido como uma coisa bonita. E quem está vendo muitas vezes não percebe que é isso que está desagradando, né? Então, Uhum. o paciente busca o tratamento, ele não sabe exatamente o que é. O dentista também, que está ali só dentro da cavidade oral, não consegue muitas vezes perceber o contexto. Então, a harmonização orofacial veio para inserir uma série de tratamentos e perspectivas que a gente tem dentro da odontologia tradicional na face do paciente. Então, quem Uhum. percebe a harmonização como um conhecimento a mais e não um conjunto de técnicas a mais. Não é isso, é um conhecimento da face, né? A integração do sorriso dos dentes com a face. É você realmente ampliar a sua área de percepção, é conectar os tecidos moles, os músculos, os ossos com os dentes. Então, eu acho que a harmonização me agregou muito e solucionou aqueles casos em que eu não percebia que a etiologia do sorriso gengival não era só periodontal, né? Então, Uhum. eu posso assim afirmar para você que a grande frequência de etiologia dos sorrisos gengivais, dos pacientes que têm sorriso gengival que me procuram para algum tipo de tratamento, obviamente ela tem a parte periodontal associada. Então, o aumento de Envolvida. clínica vai auxiliar ali uma exposição maior da coroa clínica. Muitas vezes eu vou transformar a coroa anatômica em coroa clínica, mas isso não é suficiente, muitas vezes, para sanar a queixa principal do paciente. E se você não Uhum. observa antes, né, o paciente fica frustrado, você fica frustrado. Então, eu já me frustrei muitas vezes na minha vida, né, até 2012, vamos dizer assim. Me frustrei por quê? Porque eu dizia, vai ficar ótimo, vamos fazer um aumento de coroa clínica, vai ficar ótimo. E aí não ficava, não tinha um impacto muito grande, porque o problema não era a erupção passiva alterada, né? Não era o excesso Uhum. sobre o dente. O problema estava na face, pode ser um problema ósseo, né? Um excesso de Esquelético. estigmatina, por exemplo, e pode ser um problema muscular, uma hiperatividade labial. E muitas vezes Uhum. a atividade ela não é só do lábio superior, ela também é do lábio inferior. Então, essa percepção que eu acredito que poucos dentistas têm, né, de que a gente pode
trabalhar a moldura do nosso sorriso, que é justamente o lábio, né? A gengiva é a moldura do dente, beleza, a gente trabalha a moldura do dente. O lábio é a moldura do sorriso. E fazer com que esse lábio tenha uma disposição mais estética, né? Como um peito de gaivota, por exemplo, acompanhando ali a curvatura da face quando ela sorri, né? Os vetores de força. Quando a gente faz isso, a gente também confere um sorriso mais estético. Então, sem dúvida nenhuma, a harmonização veio para somar, né? Profissionais bons e ruins, a gente tem em todas as profissões. Cabe a nós nos formarmos muito bem, a postura nossa tem que ser uma postura séria, né? Tem que ser uma postura baseada em ciência, em todas as nossas atitudes. Então, não é só na foto que a gente tira, mas é a maneira como a gente comunica isso para o nosso paciente, comunica na rede social, a maneira como a gente dá aula. Então, essa postura é fundamental para que a gente possa incorporar a harmonização de uma maneira mais séria, mais consistente e que a gente possa ser respeitado tanto pelos próprios colegas que têm uma certa resistência, quanto por outras profissões. Não é verdade? Perfeito, não, perfeito. Porque a gente é uma ciência e ninguém melhor do que o dentista para estudar os músculos da face, né? O dentista que acaba tendo muito conhecimento de musculatura da face. O grande problema é que acaba tendo muitos que fazem, às vezes, não de maneiras com o cuidado e com a ciência que deveria, né? Eu acho que é meio que é só esse cuidado que tem que ser tomado, mas é uma área de atuação total do dentista poder trabalhar nessa moldura, como você falou mesmo, o lábio é uma questão de moldura do sorriso e isso é o dentista que entende, quanto que a gente entende dessa musculatura, né? Isso. É muito... Uma percepção que eu tenho, Edu, é que assim, se você agrega visões, né, de diferentes profissionais, então eu como dentista tenho uma visão, você tem outra visão, mesmo sendo dentista, um médico dermatologista tem uma outra visão, né? Um médico cirurgião plástico tem uma outra visão, um biomédico. Se as pessoas pudessem agregar os seus conhecimentos, seria muito mais proveitoso para o paciente, né? Sim. Agora, o dentista tem uma vantagem diante das outras profissões. Eu percebo isso como uma vantagem, embora muitos dentistas não utilizem isso como vantagem. O dentista é o único profissional que pode fazer a harmonização orofacial, ou seja, mexer na cavidade oral e fora da cavidade oral. Nenhum outro profissional pode fazer isso. As pessoas podem fazer harmonização facial quando não são dentistas, mas a orofacial não. Então, a gente tem eu diria assim, a faca e o queijo na mão, né? Tanto no sentido do diagnóstico de face, né, de sorriso, e quanto no sentido de construir estrutura, tanto intraoral quanto extraoral, para que você tenha ali um resultado muito mais satisfatório. Então, eu acho que a harmonização na minha vida, ela quebrou a maioria dos meus paradigmas, ela me fez realmente sair da zona de conforto. Agora, eu já tenho 8 anos estudando isso e, obviamente, eu não me considero pronta, né? Eu estou sempre estudando, fazendo cursos. E o pessoal muitas vezes faz um curso de final de semana e acha que já está apto, né? Não só a atuar na face do paciente como um todo, mas também a dar cursos para outros profissionais. Então, eu acho isso uma questão de... Perigoso, muito perigoso. Aparentemente parece um caminho mais fácil para se ganhar dinheiro, né? Ou para se ganhar notoriedade, mas o custo a se pagar é muito alto. É muito alto. Isso aconteceu um pouco, posso até traduzir que isso aconteceu um pouco com o implante lá no começo, com a implantodontia, quando ela ainda não estava regulamentada e bastava um curso. Hoje ela está muito mais bem regulamentada, que eu acho que é o que o Conselho também fez. Se eu não me engano, ano passado já, né? Já foi ano passado a regulamentação da especialidade de harmonização como uma especialidade mesmo, né? Que aí passa a regulamentar os cursos e, claro, que como profissional você pode, como dentista, você está capacitado a atuar, mas se você não for especialista, você tem as suas responsabilidades jurídicas em cima dos casos que você faz. Eu concordo exatamente com isso contigo. E o que eu acho legal também é o quanto a harmonização trouxe de possibilidades de tratamento para pacientes que às vezes não têm apenas uma erupção passiva, que é que nem você falou, que é uma questão esquelética ou muscular, e que o dentista, sozinho, naquele mundo que nós tínhamos da periodontia, não tínhamos como... Ficávamos de mãos atadas, né? Você sabe o que eu acho engraçado, Edu? Assim, ó,
o ser humano ele é muito preso à palavra, né? A palavra tem um poder muito grande. Então, quando eu sou cirurgião dentista, eu fico muito presa a dente, né? E não só Uhum, os meus pacientes, né? Até tiveram uma certa dificuldade para aceitar que eu faço outros procedimentos que não são no dente. E aí, a uhum, partir do momento que eu tenho uma especialização em periodontia, é como se eu me autorizasse, obviamente, a atuar na gengiva. E à uhum, medida que eu vou galgando, adquirindo outras especialidades, e por isso eu advogo muito pela odontologia multidisciplinar, porque o sim, paciente chega com um problema extremamente complexo para você, você tem que ter uma caixinha de ferramentas e de habilidades, né? E quanto mais ferramentas você tiver ali dentro daquela caixinha, melhor você vai estar habilitado para tratar aquele paciente. sim, Mas antes de tudo isso, é preciso que a gente tenha aqui a mente aberta, né? A mente aberta, responsável, mas sabendo exatamente que a área de atuação do cirurgião dentista não é só dentro da boca, é fora da boca, né? É a face, é de tragos a tragos, de tríqueo a ocioide. Então, ter essa percepção, passar a observar um pouco mais a face do paciente, passar a observar as assimetrias, passar a observar a dinâmica muscular do paciente, como fala, como sorri, né? Passar a observar a dinâmica estática, ou seja, os tecidos estáticos em repouso desse paciente. uhum. Tem dentista, por exemplo, que vai fazer a análise fotográfica do paciente deitado. E quando a gente está deitado, todo o tecido vai para lá para trás, né? Gravidade. Exato. Então, você tem que aprender o que é posição natural de cabeça, padronizar as fotos. A gente vê muita gente fazendo foto inicial de Sim. celular e no final com câmera profissional. Mega Isso, produção. quer dizer, é uma desonestidade que inclui, inclusive, as fotos do antes e depois do paciente. Então, eu acho isso feio, feio para o profissional que faz, as pessoas percebem, os próprios pacientes percebem, e a gente tem no mínimo, aí uma responsabilidade muito grande de oferecer o máximo de qualidade e de idoneidade do nosso Pros serviço nós. para os nossos pacientes, né? Ah, concordo plenamente. Essa caixinha de ferramenta que você falou, eu falo que o dentista ele é Batman, ele é o Batman. A gente tem que É, ser o Batman, porque o Batman tem um cinto de utilidades. Aí ele tem uma arma para cada bandido. E é que isso para mesmo. quem e que não adianta só ter uma arma, né? Eu sempre falo, para quem só tem um martelo, qualquer Só vê parafuso prego, né? só vai Só. bater, né? E não funciona assim. E a gente tem que sempre pensar, eu também advogo muito por essa odontologia multidisciplinar, e eu posso até não fazer. Por exemplo, eu não faço harmonização orofacial, mas eu tenho que ter conhecimento para poder Isso. indicar o melhor para o paciente sempre, né, Teca? É. Isso eu acho que é o Com que a gente tem certeza, que conversar. com certeza. Põe E a próxima foto para a gente ver aí, vamos lá Edu. para a gente seguir aqui, ó. Olha lá, hein? Gente, vocês estão vendo aí 3 sorrisos gengivais com etiologias diferentes. Então, quando a gente fotografa somente o sorriso do paciente, a gente perde a perspectiva da face, né? Uma visão mais integrada do que está acontecendo. Uhum, Realmente, o sorriso é gengival nos 3 casos, ou seja, eu tenho um display de gengiva maior do que 2 milímetros da margem da gengiva até o lábio. Agora, o primeiro sorriso lá de cima, erupção passiva alterada, clássica. Vou mostrar a face do paciente para vocês no verem. paciente. O sorriso do meio, hiperatividade labial associada à erupção passiva alterada. Dois Então, problemas. 2 problemas. E o terceiro aí, o de baixo, excesso vertical de maxila, também com erupção passiva alterada. Então, vou mostrar a foto da face, segue para a gente ver aí. Essa aqui. Olha lá, Olha que um legal. paciente de face normal, né? Ele tem uma altura proporcional à largura da face, não tem excesso vertical de maxila, não tem hiperatividade labial. Então, você vê realmente que os dentinhos são pequenos, associados a uma grande exposição de gengiva. Então, esse caso é um caso clássico de que a periodontia, através de cirurgia de aumento de coroa clínica, que a gente chama de aumento de coroa clínica estético, né? Mas é um aumento de coroa clínica basicamente igual Uhum, ao estético, vai favorecer uhum. o paciente aí no sentido de adequar as proporções entre estética branca e estética rosa. Então, só a periodontia aí é capaz de impactar a vida do paciente, mudando a face do paciente, né? Mudando Já resolve a questão, né? Sim. Agora, a próxima, põe aí para a gente ver. É essa, tô certo? Ou é a face? É o mesmo paciente ainda, é o mesmo paciente ainda. É o mesmo paciente. Para a gente ter uma ideia de que o diagnóstico da erupção passiva alterada,
ele é dado não só pela face, mas também por uma tomografia, né? A tomografia ajuda muito na percepção dessas condições, porque quando eu tenho a crista óssea sobre a junção cemento-esmalte, né, que eu tenho ausência total de inserção conjuntiva, esse paciente não tem inserção conjuntiva, ele só tem epitélio juncional mesmo. Então, significa que ele teve uma alteração, né, da erupção passiva, os tecidos que deveriam voltar à posição fisiológica deles depois que o dente Da erupção ativa contra, né, o antagonista, isso não aconteceu por motivos que a gente ainda não tem muita certeza, hormônios, excesso de tecido, etc. Então, nesse caso, o aumento de coroa clínica aí reposiciona os tecidos de uma maneira mais adequada, facilita a higiene do paciente, facilita a estética. Então, eu falo muito para os meus alunos que eu considero o aumento de coroa clínica, aliás, a grande maioria das cirurgias plásticas periodontais e perimplantares, elas são muito mais funcionais do que estéticas. Quando a gente devolve anatomia e função, a gente tem a estética como brinde, né? como consequência. Isso. O paciente busca o dentista por estética, muitas vezes, é a motivação do paciente. Mas o objetivo da cirurgia é, muitas vezes, devolver anatomia, função e estética para o paciente. Pode passar. Verdade. Porque o que a gente tem é muito paciente que quer a estética primeiro, mas não se preocupa nem com a função, nem com a... Saúde, né? Com a saúde. Muito, nossa. Olha, essa daí é uma paciente... Ela tem uma hiperatividade labial dos músculos elevadores do lábio, né? Dos músculos que fazem o sorriso radial, que são os zigomáticos maior e menor e o risório, e também dos músculos depressores do lábio. Então, é muito comum quando a gente tem um sorriso gengival associado à hiperatividade labial, o paciente mostra quase todo o conteúdo intraoral, né? E isso é extremamente antiestético, é inestético, porque a gente não deve mostrar todo o conteúdo intraoral nosso, né? É uma cavidade oral que ela deve estar, de alguma maneira, preservada e mostrar parcialmente quando a gente sorri. Então, quando a gente vê um caso como esse, em que se vê muito dos dentes inferiores, inclusive quando o paciente sorri, já é uma dica aí clínica para vocês de que pode estar tendo uma hiperatividade labial. E veja que ela tem uma face relativamente curta até. Eu consideraria essa paciente uma paciente braquicefálica. E ela tem uma coroa clínica pequena, mas mesmo assim, se eu faço um aumento de coroa clínica nessa moça, eu ganho pelo menos 1 milímetro. Meio milímetro que eu ganho já vai mudar um pouquinho o ângulo, o zênite, já muda um pouco a disposição estética desse sorriso. Mas certamente, se eu não trabalhar com a toxina aí, né, eu não vou ganhar muita coisa. Uma outra maneira que a gente poderia reposicionar esses tecidos labiais seria o uso do cimento ósseo, por exemplo, ali na região de fundo de sulco, né? Ou as próteses de PMMA ali. Alguns pacientes aceitam fazer essa cirurgia. Eu tenho muita amizade com o professor Luiz Fernando Naldi, aprendi a técnica com ele tem resultados muito bons, né? Mas não é todo mundo que aceita passar por essa cirurgia, nem é todo cirurgião que sabe fazer essa cirurgia. Então, a toxina, na minha opinião, é uma solução intermediária, muito proveitosa, muito fácil de ser realizada, muito reprodutível para a grande maioria dos dentistas e que traz um benefício para o paciente extremamente relevante. Aí as pessoas me perguntam assim, sim, mas é temporário. Aí o paciente vai colocar, dali a 4 meses ele precisa pôr de novo. A experiência que a gente tem na clínica, Edu, é que essa musculatura, né, perioral, ela é uma musculatura muito dinâmica, certo? A gente utiliza muito essa musculatura, mas ela é uma musculatura muito específica, ela é fina, ela é pequena. Então, quando você atinge a placa motora do músculo com a toxina, várias vezes, 1, 2, 3 aplicações, quando ela retorna, ela não retorna na mesma potência que a musculatura tinha antes. Então, é muito comum de eu não precisar mais aplicar toxina nesse paciente dali a 2 ou 3 aplicações. Eu posso colocar isso que, por ser um músculo, ele tem a necessidade de trabalhar, né, sempre. E quando a gente aplica a toxina, é como se ele atrofiasse de uma maneira vulgar, só para poder entender, e ele fica mais atrofiado e ele passa a ter menos força de elevação após a supressão do efeito da toxina. Exatamente. E claro, isso é variável, né? Isso varia de pessoa para pessoa, varia
Tem pessoas que falam o dia inteiro, 50 mil palavras, tem pessoas que não falam muito. Obviamente, varia também em termos de Isso, atividade muscular, né? Atividade isso muscular. normalmente, agora a pessoa vai ficar brava comigo, né? Mas isso normalmente está relacionado a XX e XY, né? XX É, tem 2X, cada X fala 25 mil palavras por dia. isso é Mas verdade. Mas nesse caso, por exemplo, de hiperatividade, também a toxina não é apenas nos elevadores de lábio, né? não, Nos depressores aqui também, que é essa questão que você falou sobre demonstrar muito os dentes inferiores, inferiores. né? Que dá aquele Tem aspecto de... Tem paciente que mostra, inclusive, a gengiva inferior, né? Tem sorriso gengival superior e sorriso gengival inferior. E muitas vezes você tem que modular essa musculatura aqui. E, gente, essa musculatura da nossa face, do terço médio e inferior de face, é extremamente rica. Né? Eu tive a oportunidade de dissecar cadáveres 2 vezes lá no Marco em Miami, com o professor Altamiro, com a Uhum. Marta Trotti, que é muito minha amiga, com a Maria Giovânia. E a gente vê, primeiro, a especificidade desses músculos, né? A localização deles, o emaranhado que esses músculos fazem. E como é rico se você aprende realmente a localizar em termos de profundidade, em termos de posição e a atuar nessa musculatura com toxina. Eu, graças a Deus, tenho tido resultados muito bons, né? Tenho desenhado a musculatura na face do paciente para localizá-la. E quando o sorriso é superior e inferior, aí a gente primeiro tem que observar qual é o músculo que está puxando aquele tecido, né? Muitas vezes é o elevador do lábio superior e da asa do nariz, outras vezes é só o elevador do lábio superior, algumas vezes eu tenho mais atividade do zigomático maior ou Num menor de um lado. lado da face, né, ou do outro. Então, uma comissura sobe mais do que a outra. Então, eu tenho certeza absoluta que poucos dentistas têm essa percepção, porque não estão treinados a visualizar isso. Né? Não estão Uhum. autorizados, muitas vezes, a observar a face do paciente. E a gente precisa parar, né, ampliar a nossa zona de conforto, estudar isso, estudar não só a anatomia da face, voltar lá para os nossos livros. E o pessoal fala muito assim, o dentista teve anatomia, é o que mais entende de anatomia da face. Depende. Na verdade, a anatomia que a gente teve na faculdade foi anatomia voltada para a odontologia tradicional. A gente não teve anatomia voltada para a harmonização orofacial. Então, a gente tem que voltar nos livros de anatomia, né? Estudar isso de uma maneira mais aprofundada. E a gente agora tem uma outra maturidade. A gente, depois que a gente vai ficando um pouco mais velho, com tempo de caminhada, e a gente valoriza muito mais os conhecimentos básicos, né? A biologia aplicada, a anatomia aplicada. Então, Verdade. voltar para essa anatomia para você poder diagnosticar melhor É. essas Porque condições. essa anatomia que a gente tem na faculdade, eu posso chamar que é a anatomia estática, né? E com visão Sim, cirúrgica, muitas vezes, né? isso, para Principalmente de anestesia. reconhecimento de estruturas nobres. Exato, exatamente. E Então, isso que você falou também de identificar a musculatura, né, Teca? Porque assim, tem muito paciente, acredito, que tem assimetrias de sorrisos e às vezes sim, vem procurando por botox, né? E eu sempre lembro do professor Paulo Cano falando que às vezes a gente precisa fazer fisioterapia com o paciente nos músculos, aí, né, para ativar essa musculatura e ele consegue, porque são músculos que estão desligados. Claro que a harmonização consegue, mas se não for por trauma, de lesão neural ou lesão muscular, sim. às vezes uma fisioterapia já consegue ajudar em algumas coisas de assimetrias, né? Só para você ter uma ideia como isso é importante, né? E como todas as estruturas da nossa face estão muito relacionadas. Eu fui uma paciente, eu já fiz ortodontia, né? Quando usei aparelho ali na época dos meus 14 aos 17 anos, até os 18 mais ou menos. E como eu não tinha espaço na boca, o ortodontista na época tirou 4 premolares meus, 2 superiores e 2 Uhum. inferiores. E na época isso era moda, eu me lembro, né? Eu estava desejando entrar na faculdade, queria odontologia, porque eu achava bacana ali o consultório do ortodontista. E eu me lembro dele ter falado para mim assim: olha, o tratamento da moda na ortodontia é a extração dos premolares. Então, para você ter espaço na sua arcada, etc. E aí Não extraí tirar. os 4 premolares. Isso, fiquei ali e tá, usei o aparelho, beleza. Hoje, eu entendo por que muitas vezes eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar algumas palavras em função da hipotonia do músculo orbicular do Labial. lábio superior. Exatamente, superior e inferior. Por quê? Porque toda a minha arcada ficou atrésica, eu já Recuou. sou uma paciente classe 2,
né? E agora eu tenho um pouco menos de sustentação dos tecidos moles que foram programados para estarem dispostos diante de uma certa estrutura de tecidos duros e moles que foi, de alguma maneira, atrofiada. Você entendeu? Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu sempre tive dificuldade, eu procurei uma fono, uma época, né? Fiz alguns exercícios, mas teve uma determinada época, quando eu estava iniciando aí os estudos de harmonização orofacial, que uma biomédica fez pontos de toxina no meu lábio para inverter o lábio, e isso piorou demais a minha hipotonia labial. Então, entender essas funcionalidades de tecido e o apoio que a estrutura interna dá ao tecido facial é fantástico. É um mundo pra gente. É um mundo. É. E como que a gente trata esses pacientes de hiperatividade labial? Vamos lá. Beleza. Esses. Então, essa paciente especificamente, a primeira coisa é a gente identificar qual é a musculatura que está atuando aí. Quando a gente tem sorriso gengival canino, né, entre caninos e sorriso gengival posterior, como é o caso dessa moça aí, eu tenho que trabalhar praticamente todas as musculaturas elevadoras do lábio, tá? E a musculatura do depressor do septo. Então, eu vou fazer um ponto embaixo do nariz, um ponto de cada lado do nariz, muito provavelmente um outro pontinho entre o nariz e o sulco nasogeaniano. Então, essa região lateral do nariz, que eu tenho duas musculaturas aqui que se fundem, que é o elevador do lábio superior e da asa do nariz e o elevador do lábio, que tem profundidades diferentes. O depressor do septo, porque a função do depressor do septo é aproximar lábio superior e nariz. Então, se eu relaxo ele automaticamente vai sanar o sorriso gengival anterior. O sorriso gengival posterior, eu trabalho justamente nos elevadores do lábio. Se por acaso, depois que eu trabalhar nessa musculatura, ainda tiver um problema de exposição de gengiva posterior, aí eu vou ter que trabalhar no zigomático maior e menor, que é bem mais complicado. Pode ser que eu tenha aí uma simetria, pode ser que eu tenha um sorriso mais amarrado, menos natural. Mais preso. Isso, para evitar esse tipo de problema, a gente faz o teste anestésico, né? Então, a gente aplica na placa motora do músculo uma quantidade muito próxima do que seria de toxina, só que de anestesia sem vasoconstritor, para que o paciente tenha ali a sensação de como é que ficaria aquele sorriso se o músculo tivesse mais paralisado. Isso falando das musculaturas de lábio superior. O lábio inferior, né, para a gente reposicionar o lábio inferior, é um pouquinho mais complexo, né? O efeito rebote que pode dar isso é grande. Então, por isso, o teste anestésico é bem importante. Porque a gente vai, na verdade, trabalhar em musculatura de depressor do lábio. E o músculo depressor do lábio, quando a gente mata ele, né? Ou seja, quando a gente relaxa ele, corre o risco do paciente ficar mordendo o lábio inferior. Então, precisa desenhar, precisa acertar realmente a profundidade e precisa fazer o teste anestésico para que você não erre na hora de aplicar. Né? Porque mesmo que o Botox dure 4 meses, ele vai deixar um efeito residual e o paciente vai ficar bravo com você durante 4 meses, segurando o lábio para poder comer, entendeu? Ele pode falar que ele ficou sexy, né? Tá mordendo o lábio do tipo... Ele vai fazer isso dos dois, assim, ó, vai ficar aqui. Aí não dá. Olha só a importância dos cuidados, né? Dessa avaliação com o anestésico, né? Sim. Essa situação com o anestésico, todo aluno de odontologia, pelo menos da minha época, sabe como é, né? Porque a gente anestesiava um ou outro, né? Fica bobo, né? A musculatura fica boba. A gente fica parecendo um bando de aqueles beijinho torto, né? Por causa da aula de anestesiologia. Espanhol. Oi? Fica com o lábio bobo, é bom para falar francês e espanhol. Eu tenho aqui um caso, vou tirar do tripé para mostrar aqui para vocês. Eu tenho um caso. Aqui comparando aí os 3 casos, tá certo? Os 3 casos. Isso. Que era o terceiro, era esse aqui. Até para a gente ver a diferença da face, essa terceira paciente aí é uma paciente que tem uma face dólica, mais longa, né? E esse aumento do comprimento da face dela é dado tanto pelo excesso vertical de maxila, quanto pelo excesso de mento também. Então, ela tem uma face dólica, ela tem bastante exostose óssea, e aí, para a gente ter uma ideia, né, de que o problema realmente do sorriso gengival dela tá na face, tá no osso, tá na estrutura. Tá na face, óssea. Sim, tá no esqueleto dela.
Então, obviamente, que Uhum. a indicação principal aí é a impacção da maxila, mas muitos pacientes não querem se submeter a isso, né, Edu? Então, é uma coisa que a gente tem É que isso que eu ia avaliar perguntar, ali. como é que o paciente aceita isso? Como é que faz para o paciente entender tudo isso? É difícil, viu? É difícil ele entender. E muitas vezes a gente consegue excelentes resultados, né, com a cirurgia de aumento de coroa clínica, mesmo que a indicação da paciente seja impacção de maxila, porque quando você altera perfil de estrutura dura, né, dentro da boca, ou seja, perfil ósseo dentro da boca, alterando o biotipo fenótipo periodontal de espesso para fino, removendo aquelas exostoses ósseas, você muda também o perfil labial, né, a mobilidade, a Uhum. posição do lábio. Então, veja que essa paciente fez a cirurgia em 2012, não apliquei toxina, foi cirurgia de aumento de coroa clínica. Em 2013, ela estava com um sorriso bem interessante e em 2019 ela mantém ainda o resultado. Sem Assim, reaplicações. sem reaplicações. Eu não fiz toxina, que foi só aumento de coroa clínica. Então, em algumas Uhum. situações, mesmo que eu tenha indicação de impacção de maxila, né, e os bucomaxilas aqui vão ficar bravos comigo, é claro que não são todos os casos, mas o que a gente tem que entender enquanto dentista é que a postura do lábio depende muito do que está embaixo dele, da estrutura Do que óssea tá, que está exato. embaixo dele. Então, se eu modifico essa estrutura, mesmo que eu não remova muito o colarinho de gengiva, a postura do lábio também vai mudar. Né? Então, para casos em que esse excesso de vertical de mácula não tem nenhum tipo de assimetria e que o paciente não Maristela, quer fui eu que travei. Ah, voltou. e que o Voltou. paciente não quer se submeter, né, a uma ortognática, são excelentes opções. E isso acontece muito, né, Teca? Principalmente também em pacientes que têm uma espessura óssea maxilar muito pronunciada, né? Do qual o Sim, lábio trabalha muito. E quando a gente faz a gengivectomia, esse aumento de coroa, e reduz essa quantidade óssea vestibular, já, o lábio trabalha melhor, né? isso, ele fica mais liberado, né? Exato, Com certeza. ele não tem aquele degrau para subir para cima aquele bojo ósseo que a gente tem no fundo do sulco, né? Com certeza. Na verdade, você remove o S, né, de Sim, convexidade e concavidade do fundo de sulco. Quando você faz isso, você deixa uma região plana. Automaticamente, quando ele está estático, ele fica mais solto, o lábio, e quando ele está dinâmico, ele está rolando ali sobre uma superfície plana. Então, ele vai ter uma dinâmica labial diferente. Certamente que sim, né? E, excelente. Deixa eu inclusive, só fazer uma. Pode esse é falar. o princípio também do cimento ósseo, né? Quando a gente põe um Aham. anteparo ali no fundo de sulco, você planifica. Você planifica por adição, Uhum. não por remoção. Então é uma outra opção também. Mas pode fazer aí É. sua pausa. Não, eu ia fazer minha pausa para falar a segunda palavra-chave para o pessoal aí, para não esquecerem. A primeira foi periodontia. A segunda vamos trazer a harmonização. Olha, Como maravilha. harmonização. Eu tô em qual imagem? Eu tô nessa imagem aqui. Troca a imagem Vamos aí, lá. Edu. Vamos trocar essa daqui, que são os terços de face. Pronto. Então, gente, para quem gosta da periodontia aí, eu diria para vocês que é imprescindível para um bom periodontista hoje, né, saber de face, saber diagnosticar a interrelação entre periodonto e face. E quando a gente vai solucionar especificamente o sorriso gengival, a gente precisa fazer essas algumas medições em face para ter certeza de qual é a causa do sorriso gengival. Então, se é esquelético, se é muscular, se é dental ou periodontal, no caso, a gente tem que ter essa certeza. Quando eu vejo essa foto que o Edu está colocando aí, né, e que eu meço o terço superior, o terço médio, o terço inferior da face, eu vejo que existe uma proporção. Não precisa ser exatamente igual, mas tem que ser equilibrada as distâncias dos terços da face. Eu posso dizer para vocês que esse paciente ele tem uma face equilibrada do ponto de vista esquelético, né? É uma Uhum. paciente que é jovem, relativamente jovem, de 40 a 45 anos. Ela não tem perda de dimensão vertical, ela não tem excesso vertical de maxila, ela não tem protrusão de mandíbula. Então, eu tenho aí um valor próximo entre os terços médio e inferior da face, o que pode excluir, a princípio, a presença de um problema esquelético. Tá? Passa na seguinte para a gente discutir. E uma outra É coisa que eu essa. tenho que avaliar, exato, é a relação entre lábio superior com lábio inferior e mento, né? Então, se eu tenho um lábio superior
numa dimensão normal, entre 19 e 24 milímetros, e eu meço o lábio superior do ponto subnasal até o limite inferior desse lábio superior, eu posso dizer que essa paciente não tem um lábio curto, porque em algumas situações eu tenho exposição de gengiva anterior porque o paciente tem um lábio curto. Quando é que acontece isso, né? Eu tenho lábio curto porque o paciente pode ter nascido com lábio curto, que é raro, e eu posso ter um lábio curto porque a maxila é longa, ou seja, excesso vertical de maxila. Então, se eu tenho essas medidas harmônicas, e uma outra coisa que a gente tem que observar também é que o lábio superior, né, ele está proporcional ali à distância que eu tenho de lábio inferiorimento. Então, qual que é a distância ideal de lábio inferiorimento? É o dobro do lábio superior, mais até 4 milímetros. Então, se eu multiplicar por 2 aí o 22, eu tenho 44 mais 1. 44. 44 mais 1. Então, eu tenho uma face proporcional do ponto de vista métrico, né? As métricas nos dão referências aí para que a gente possa avaliar um pouco melhor essa face. Olha lá, olhando a paciente de frente. É uma paciente que tem sorriso gengival. Vocês vão ver, já vou mostrar aqui, rapidinho. Ela tem sorriso gengival, mas quando eu estou com o lábio em repouso, eu tenho uma boa exposição de incisivos, entre 2 e 3 milímetros, né? Para uma mulher, uma excelente exposição de incisivos. Ela tem o lábio superior um comprimento bom e ela tem proporcional aí o lábio inferiorimento. Então, se ela tiver sorriso gengival, muito provavelmente isso está relacionado à hiperatividade labial ou ao periodonto, né? Ou uma erupção passiva reduzida ou uma hiperatividade labial. Exatamente. E aí, olha lá, olha a paciente, quem é? É a mesma paciente. E quando ela sorri, ela mostra bastante gengiva. Ela mostra bastante gengiva, inclusive anterior e posterior. Então, toda a gengiva dela é mostrada no sorriso. E já foi feito o aumento de coroa, e essa coroa clínica está no comprimento de 11 milímetros, que é o comprimento ideal. Ou seja, eu não posso mais mexer na pério. Eu não posso mais mexer na pério. Não tem indicação de ortognática. Então, qual é a indicação aqui, ó? Toxina. Toxina. Tem uma série de artigos publicados sobre os benefícios da toxina. Tem tabelinhas dizendo sobre doses, né? E a importância da gente fazer o teste anestésico. Aqui eu estou marcando 3 pontos de aplicação no elevador do lábio superior e da asa do nariz, bilateral, e no depressor do septo, para que eu baixe um pouco esse lábio sem perder o perfil radial do sorriso. Quem confere o perfil radial do sorriso são os músculos zigomáticos e o risório, que vão puxar a comissura para lateral e para cima, né? E aí a gente faz o teste anestésico prévio à toxina, para que a paciente tenha um efeito imediato, para ela saber exatamente como vai ficar. Então, olha como o lábio baixa ali entre 2 milímetros, já é o suficiente. Muitas vezes não baixa completamente, mas o paciente tem que ter ideia do que eu consigo com a toxina para ele poder aceitar o tratamento. Legal. Essas aplicações aí é curiosidade minha agora, como clínico. As aplicações anestésicas são intraorais ou extraorais? Extraorais. São extraorais, de acesso extraoral. Extraoral. No mesmo ponto, exatamente no mesmo ponto onde seria aplicado o Botox. O que a gente faz? A gente transfere para uma seringa de insulina, que é a mesma seringa que eu aplicaria a toxina, por exemplo, é uma seringa BD, que o canhão da agulha é acoplado na própria seringa. Aí eu transfiro o conteúdo do anestésico, né? Por exemplo, pode ser lidocaína 2% sem vaso. Tem alguns laboratórios de manipulação que vendem o potinho da lidocaína, a gente já pega direto do potinho. Pego ali a quantidade, por exemplo, eu iria aplicar 10 unidades de seringa, que como a gente faz diluição úmida, seria o equivalente aí a 5 unidades de toxina. Eu iria aplicar 5 em cada elevador do lábio da asa do nariz e, sei lá, 6 aqui nessa região, hipoteticamente. Então, eu transfiro exatamente aquela quantidade e aplico na região onde eu quero, na placa motora do músculo. Então, muito provavelmente eu vou ter um efeito bacana bem demais. A minha pergunta é porque, assim, também na minha época de anestesiologia, a gente aprendia as técnicas anestésicas extraorais, né? Que às vezes a gente não tem acesso, e isso é totalmente normal para um dentista, né? Que não é usual, né, Teca? Por isso que eu trouxe isso à tona, porque às vezes o próprio, não sei como é que é hoje na graduação, mas eu não vejo a anestesiologia abordar muitas questões extraorais, porque tem até questões de não poder, mas
faz parte da gama de ferramentas do cirurgião Sim, dentista, sim. procedimentos extraorais, anestésicos. Então, gente, tá tudo dentro da normalidade, só para É, ninguém se assustar. e eu só não acho legal, Edu, assim, a gente usar carpule para fazer esse tipo de anestesia extraoral, porque você perde a sensibilidade. A carpule é muito pesada, a carpule assusta o paciente, né? E Muitas você também não vezes tem controle não tem o controle de milímetros, né? isso, o De ajuste fino, e você mililitros. não pode exatamente quantificar a quantidade de anestésico que está indo. Então, por isso que a gente transfere para a seringa de Legal. suína, né, que a gente aplicaria a toxina, e dá super certo, assim. O paciente. É claro que essa região aqui é uma região muito sensível, né? Eu não vou dizer que não dói, Muito. porque dói mesmo. É bem Não, sensível. muito. Dói para Mas anestesiar isso, e dói para aplicar a toxina também. como é um anestésico sem vaso, isso dura o quê? 15 minutos? Exatamente, dura 15 minutos, só que você não pode aplicar a toxina no mesmo dia, porque como você já aplicou um líquido ali, né, ele pode difundir, aumentar o halo de dispersão da toxina, diluir também. Então a gente Uhum. aguarda, por exemplo, o paciente gostou, gostou, beleza, então você vem amanhã ou daqui a 48 horas eu aplico a toxina em você, entendeu? Entendi, que E a bacana. musculatura que a gente mais trabalha, assim, com mais frequência, são Deixa eu essas pôr aqui. aqui para você. Essa aqui, né? Isso, exatamente, que estão aí organizadas na figura para vocês, que são esses dois pontos laterais ao nariz, que correspondem aí aos elevadores do lábio superior e da asa do nariz e o elevador do lábio. Veja que no elevador do lábio superior eu vou entrar com meia agulha de 8 milímetros e no elevador do lábio superior uma agulha de 8 milímetros, ambos a 90 graus. Então tem que ser extraoral mesmo. No depressor do septo eu vou entrar também com a agulha inteira, que é um músculo profundo, Longo. 90 graus com a columela. E algumas vezes eu tenho que aplicar no elevador do ângulo, porque o paciente tem, Aqui. por exemplo, uma deficiência de comissura, eu vou aplicar um lado só ou nos dois lados, mas é uma aplicação restrita, não é para todos os casos, porque senão você pode amarrar o sorriso do paciente e ele ficar bravo com você forever, né? Tem que comprar uma passagem para a Austrália para os próximos 4 Vai meses. embora. Porque não é fácil. O pessoal fala, não, imagina, tem antídoto. Não tem antídoto. Tem que esperar passar o efeito mesmo, rebrotamento Não dos tem. receptores. Não tem. Pro Não. Botox não tem reversor, né? Não, tem que esperar o efeito passar. O Que acho que o rebrotamento que o pessoal. Acho que o pessoal confunde é o preenchimento, é o ácido, que aí tem a é a hialuronidase, né? hialuronidase. Isso, é hialuronidase. Mesmo assim, bom, isso é tema, obviamente, para uma outra live, Para mas um outro mesmo momento, claro. com a hialuronidase, não tem assim a reversão que o pessoal acha que tem. Então, todo procedimento que a gente fizer em face do paciente tem que ter um planejamento, uma indicação realmente precisa para que você não tenha problemas, né? Olha o que a gente conseguiu para essa Olha, paciente, considerando o início do tratamento, né? Ela tinha um sorriso gengival também por erupção passiva alterada, a gente reabilitou, reposicionou os tecidos do sorriso, trabalhamos a face dela também. Então, mantivemos aí as características da paciente, trazendo benefício tanto intraoral quanto extraoral. Então, na sim. minha Ela tinha opinião, um pouquinho de. Ela tinha um pouquinho até de hiperatividade tinha. assimétrica, né? O lado tinha. esquerdo tinha uma elevação um pouco superior ao direito, É a isso mesmo, ela tinha demarcação uma até da linha simetria. nasal um pouco Ela mais tinha uma simetria. pronunciada. Isso. E olha Eu o acho assim, ó, resultado. isso aqui é a harmonização orofacial, na minha opinião. Não é aquela coisa exagerada, não é aquele todo mundo com a mesma rosto, não é aquele lábio que parece que uma salsicha, não é nada. É isso, é você melhorar o visual do paciente, mantendo as características Sim, faciais dele e dando ali um sorriso mais integrado com a face. Essa é a minha perfeito. percepção. O que eu sempre coloco para as pessoas, que todo mundo fala, que falam mal, tanto da cirurgia plástica ou da harmonização, eu trago um pouco, porque todo mundo fica. Porque o objetivo, tanto de uma cirurgia plástica, que eu acredito que a harmonização orofacial, ela entra meio que dentro desse rol também, ele fica muito bom quando ele não é percebido, né? Quando ele Isso. some, quando a pessoa fica natural. E Eu aí, a também partir disso, a gente passa a só perceber gritantemente aos nossos olhos os casos que não ficam, que foram exagerados. E aí isso. nos dá a sensação de falsos positivos, né?
a gente só percebe aqueles que ficaram ruins. Então parece que todo mundo que fez ficou ruim. Só que a gente não sabe os casos que ficaram naturais e estão harmônicos e foram feitos, né? E são muito interessantes de serem feitos. Poxa, acho que não tinha pessoa melhor para explicar tudo isso de uma maneira científica, para trazer para a gente. Teca, fico muito feliz e agradecido. Vou ligar os comentários aqui para ver o que o pessoal está falando aí. Vamos falar hoje para todo mundo. É um tema muito importante que a gente tem que defender a classe odontológica com a ciência, com a preocupação, com a responsabilidade que a odontologia nos traz, né? A gente trabalha em tantas áreas, então, poxa, só tenho a te agradecer aí todas as explicações, a ciência. Deixa eu ver se o pessoal tem pergunta. Ó, se quiserem fazer pergunta para a Teca, aproveita, gente. É isso aí, meu amigo. Ela meu tá amigo. aqui. E todo mundo está me vendo aí, gente. Vamos animar, vamos aprender um pouquinho sobre face, sobre musculatura. Tá vendo? Não é só um botoqueiro, né? Não, eu falo que a harmonização é bem mais do que botox e preenchimento, gente. Pelo amor de Deus. Começa pelo diagnóstico da face, pelo estudo da anatomia. Eu adoro o professor Garanhani, Roberto Garanhani, do Óculo Pro, colega de aula lá na Zenit. Ele sempre fala que ele adora fazer a harmonização orofacial com prótese total, porque faz elevação de lábio superior, preenchimento de sulco nasolabial, e ele faz isso com uma prótese total. Então, a harmonização orofacial faz parte da odontologia. Independente se eu estou utilizando a periodontia, se eu estou utilizando um botox, se eu estou utilizando uma cirurgia para preenchimento. Poxa, então, assim, obrigado. Né? Ó, tem gente perguntando como que é o teste da atividade muscular. Vou dar uma olhada nos comentários para ver se tem pergunta, tá? Como é o teste da atividade muscular? Então, na verdade, a gente faz algumas avaliações estáticas através de fotografia. Então, a gente faz espelhamento de face, por exemplo, para ver se a gente tem alguma alteração de postura de tecido mole, independente da atividade muscular. Depois você faz a mesma avaliação estática por fotografia, mas com a dinâmica, as dinâmicas naturais, sorriso e fala. Você pode usar filmagem, mas é muito importante o seu olho, a sua percepção, conversando com o paciente, falando, pergunta se ele tem um lado que é mais hipercinético do que o outro, observa ele dando sorrisos, vários sorrisos, tanto o sorriso social, aquele sorriso amarelo, quando você fala assim, ó, tua sogra tá entrando aí no consultório, ele faz aquele sorriso assim, ou o sorriso Mega Sena, né? Tipo assim, você ganhou na Mega Sena, o que você vai fazer? Aí o cara abre o sorrisão, então... Perceber essas dinâmicas de sorriso e fala são extremamente importantes. Então, é a gente investir tempo mesmo. Não existe nenhum exame que eu possa fazer específico da atividade muscular e que eu faça isso. Não faço. Eu faço exatamente dessa maneira. A observação da dinâmica de sorriso e fala. Eu acho que o que é importante em tudo isso, mas aí não é só na harmonização, é em âmbito estético, né? A gente sempre tem que se preocupar com os pacientes que estão preocupados com a validação do outro, né? Que eles não sabem se eles querem, ou se eles gostaram, ou se aquilo fez bem para eles. Eu sempre brinco que isso é fácil da mulherada entender, que a mulherada corta um dedo do cabelo e fica morrendo de insegurança até que a primeira amiga vire e diga, ficou lindo. Aí ela relaxa, né? Então a gente só tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que às vezes gosta, mas alguém comenta que não ficou legal e aí a pessoa passa a não gostar. Então tem que saber identificar esse paciente também, né? Teca, acho que é importante. Mas isso como estética, né? Como um todo, né? Sim, mas não apenas na harmonização. Já lida com esses pacientes, né? Quem trabalha com estética de sorriso, né? De dente, já lida com o paciente que é extremamente exigente e é suscetível ao comentário do outro. Se ela gosta do dente, mas o marido fala que não gosta, acabou. Acabou. O dente pode estar lindo, mas acabou. E a face é a mesma coisa. Então, poxa, obrigado, Teca. De verdade, acho que tá todo mundo parabenizando aí 1 milhão de vezes. Obrigada. Parabéns, sensacional. Agradeço em nome da Curaprox. Agradeço aí a todos que estiveram conosco nessa sexta-feira à noite. A terceira e última palavra-chave, estética com responsabilidade. É isso aí. Para o pessoal poder correr lá. Teca, obrigado. A gente se vê na próxima.
né? Já nos vimos lá no Talks, a gente se vê aqui, a gente se viu na Sobrado também, e a gente se encontra por aí. Gente, Valeu, obrigado aí pela participação. Beijo na Obrigado. Kel, tá bom? Docinha, ela tá ouvindo a live lá longe. Valeu. Um beijo, gente. Tchau, gente. Semana que vem tem mais live, Cura Lives, terça-feira. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.